Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 29. Se você já abriu, eu vou ler a partir do verso 30. Nós vamos começar a estudar essa passagem, essa história de uma família até um certo tanto complexa, inusitada, mas que muito tem a nos ensinar, e eu creio que Deus vai falar com você. A Bíblia diz assim: Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Olha que interessante, aqui a palavra de Deus nos traz um pouco do que era a família de Jacó, o patriarca Jacó, aquele que se tornou, através de um encontro com Deus, Israel. A nação de Israel recebeu esse nome por causa dele, por causa do patriarca Israel. E a história de Jacó, desde o seu início, a história daquele que se torna Israel, desde o seu início, foi uma história um tanto que inusitada. Não só a sua família, não é só a história da sua família, mas a Bíblia fala que desde o seu nascimento, Jacó, quando ele estava saindo da barriga da sua mãe, ele saiu de uma forma tão peculiar. Ele foi o segundo filho de um parto gemelar, ele era gêmeo de Esaú, mais velho, e apesar de ter saído por último, a Bíblia conta que ele agarra ali o calcanhar do seu irmão, como que se estivesse pedindo passagem, como que se estivesse se esforçando, tentando dar o jeito para ser o primeiro a sair da barriga. Porque ali naquele contexto, ser o primeiro filho, ser o primogênito, era uma grande coisa. O primogênito tinha direito a porções especiais, tinha direito a uma herança diferenciada, tinha direito a um tratamento diferenciado. E por causa daquela experiência, a mãe de Jacó lhe deu esse nome, que significa literalmente enganador, deturpador, aquele que dá um jeitinho para ser bem sucedido, aquele que através ali do seu jeito, legal ou ilegal, ele tenta ali o seu sucesso, ele tenta prevalecer. E Jacó, ele vivencia aquela realidade por grande parte da sua vida. Por várias vezes na palavra de Deus nós vemos que Jacó literalmente agiu como um enganador. Literalmente ele trapaceou. Não só pessoas distantes, mas pessoas próximas, pessoas queridas. E é tão interessante porque aprendemos na palavra de Deus que Jacó,
apesar desse histórico, ele foi escolhido por Deus. Apesar desse histórico, ele viveu o propósito de Deus, o que já nos prega uma mensagem sensacional. Porque o projeto de Deus, na sua palavra, não se cumpriu em pessoas perfeitas, pelo contrário, ele se cumpriu em pessoas extremamente imperfeitas, de tal maneira que eu e você podemos ali nos identificar com elas, porque apesar de sermos imperfeitos, pela graça do Senhor, nós também podemos viver o propósito perfeito do Senhor em nossas vidas. Apesar de termos famílias imperfeitas, podemos viver o propósito perfeito de Deus também em nossas famílias. Interessante que nós vemos essa expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu sinto tão edificado por isso, porque na palavra de Deus aprendemos que Abraão foi um grande homem, uma pessoa de fé. Isaac também foi um grande homem, apesar de não se ter tantos relatos sobre ele. E a Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, mas Deus permanece sendo Deus de Jacó. Se você se sente aí um trapalhão como Jacó, Deus te ama tanto que Ele é Deus dos Abraãos, Ele é Deus dos Isaques, e Ele permanece sendo Deus dos Jacós, em nome de Jesus. Mas a família de Jacó foi um tanto que, toda ela foi um tanto inusitada, até para os padrões do século 21. Um pouco de contexto, a Bíblia fala que Jacó, ele engana o seu irmão, e rouba para si o direito que era do seu irmão, o direito de ser primogênito, apesar de não ter nascido primeiro, apesar de ser o caçula ali, daquela gravidez de gêmeos. A Bíblia fala que ele engana o seu pai. O pai dele não conseguia enxergar direito, porque já estava velho, e ele se faz passar pelo seu irmão, e recebe a bênção que era de direito do seu irmão. Ele rouba a bênção do irmão mais velho, e por causa disso, Esaú, que era o irmão mais velho de Jacó, determina no seu coração matar Jacó. Ele fica furioso com aquilo, e Jacó tem que fugir na calada da noite, com a anuência ali da sua mãe, para uma terra distante, para a terra do seu tio, o irmão da sua mãe, na terra, ali o irmão de Rebeca, que se chamava Labão, e ali ele tem que reconstruir a sua vida. A Bíblia fala que quando ele chega naquela terra distante, quando ele chega ali na casa do seu tio, na casa de Labão, ele conhece Raquel, aquela que se tornaria a sua esposa, e a Bíblia fala que ele faz um acordo com aquele que seria o seu sogro, que era até então o seu tio, para que ele trabalhasse por 7 anos, para que o seu sogro pudesse lhe dar a sua futura esposa, Raquel, como esposa. Só que a Bíblia fala que depois daqueles 7 anos, quando chega a hora dele se casar com Raquel, ele avisa o seu sogro prepara uma grande festa, ali naquele contexto, e até recentemente as festas judaicas ali de casamento duravam-se 7 dias, só que na primeira noite que ele conheceria a sua esposa Raquel, o seu sogro o engana. Aquele que era o enganador, Jacó, agora prova do seu próprio veneno. Aquele que enganou seu pai para ter a bênção do primeiro filho, ali na noite do seu casamento, na primeira noite, ele que estava apaixonado por Raquel, que era a segunda filha também de 2 irmãs, ele é enganado pelo seu sogro, que ao invés de lhe dar Raquel, lhe dá por esposa Lia, que era a mais velha. E o negócio é tão absurdo, é tão grotesco, que ele só vai perceber no outro dia de manhã, que ao invés de ter recebido Raquel, a mais nova, ele recebeu a primogênita. E ele que enganou para ter a bênção do primogênito, agora ele é enganado, e ao invés de receber a que ele queria, que era a mais nova, ele recebe a primogênita. E ele vai reclamar com seu sogro, com Labão,
E Labão diz a ele que não era costume ali da sua família, das pessoas da região, dar a filha mais nova primeiro do que a filha mais velha, e deixar a filha mais velha solteira. Aí ele faz um acordo ali com Jacó, para que ele trabalhasse por mais 7 anos, que depois daqueles 7 dias de casamento, ele daria a filha mais nova em casamento a ele. E ele concorda com tudo aquilo. Depois de 7 dias, ele recebe Raquel, que era a mulher que ele amava. Até então era permitido se casar com mais de uma pessoa. E depois de receber Raquel, ele tem que trabalhar mais 7 anos, para que ele pudesse ali pagar aquela dívida e ter realmente as suas 2 esposas, ter a esposa que ele amava. Só aí dava um enredo para uma novela muito mal feita. Só aí dava pano para manga aí para um filme aí mal feito de romance. Mas a história não para por aí. Toda essa confusão se reflete ali na vida das 2 esposas de Jacó. A Bíblia fala que Jacó amava a Raquel, que era a esposa mais nova. Ele não queria ter se casado com Lia, ele foi forçado pelo seu sogro a se casar com Lia. E Lia, por sua vez, não gostava nada daquilo. Pensa bem, ela se casou, ou melhor, o seu pai fez com que ela se casasse com alguém que nem a queria, porque achava que ela não era capaz de ter outro marido. Pensa no coração dessa mulher. E agora ela estava numa família que o marido não queria nada com ela, se sentindo extremamente rejeitada. Rejeitada pelo seu pai, rejeitado pelo seu marido. A Bíblia fala que porque ela era rejeitada, Deus lhe deu uma bênção. Raquel era estéril, não podia ter filhos. Mas Lia podia ter filhos. E ela gerou muitos filhos a Jacó. No texto que nós lemos, falamos sobre os 4 primeiros filhos de Lia, de Jacó, através de Lia. Depois ela tem mais 2 filhos homens e uma filha mulher. Lia era fértil, mas não era amada. Já Raquel era estéril, mas era amada. Olha que interessante, para mim isso é um reflexo da natureza humana. A história dessas 2 mulheres e a maneira que elas reagiram a essas bênçãos. Porque olha que interessante, cada uma daquelas 2 esposas, elas tinham algo. Cada uma das 2 tinham uma bênção peculiar a cada uma delas. Da mesma forma, Deus deu a cada um de nós algo. Raquel era amada por seu marido. Lia era fértil, ela tinha filhos. Deus tem a sua maneira de dar algo a cada um de nós. Cada um de nós recebemos algo de Deus, concernente ao propósito que Ele tem para as nossas vidas, porque nada que Deus faz, nada que Deus nos dá é sem propósito, pelo contrário. Mas a cada um de nós Ele deu algo, a cada um de nós Ele nos abençoou. Mas olha que inusitado, uma era amada e a outra tinha filhos, e a Bíblia mostra que as 2 queriam ter o que a outra tinha. Raquel era amada, mas queria ter filhos. Lia tinha filhos, mas tudo que ela queria era ser amada. Olha se isso não é um reflexo da natureza humana, o retrato da natureza humana. Deus deu algo a cada um de nós. Algo único e sem igual, porque a palavra de Deus fala que nós fomos criados de maneira única e sem igual. Se Deus criou uma forma para te criar, Ele quebrou essa forma, porque não existe ninguém no mundo, não existiu ninguém na história igual a você. Da mesma forma que Ele criou você de maneira única e sem igual, Ele traçou um propósito, uma carreira, um plano único e sem igual para você percorrer. Para que você percorresse esse plano,
para que você percorresse ou corresse essa carreira, Ele te revestiu de dons, talentos, qualidades, até imperfeições, para que você vivesse esse propósito. Mas a cada um de nós Ele deu bênçãos. Você recebeu algo de Deus, algo que outros queriam ter. Você recebeu algo de Deus que muita gente pagaria um preço alto para ter. Mas da mesma forma que Raquel e Lia não reconheciam o que tinham, não valorizavam o que tinham, supervalorizavam o que a outra tinha, o ser humano com a sua velha natureza tem a tendência de não reconhecer o que tem, desvalorizar o que tem e pior, supervalorizar o que o outro tem. Raquel era amada, mas queria ter filhos. Lia tinha filhos, mas o que ela queria era ser amada. É um retrato da nossa natureza, a nossa tendência é essa. Mas a Bíblia nos alerta, a Bíblia nos ensina, não para que nós nos conformemos com a nossa velha natureza, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina a negarmos a nossa natureza, tomar a nossa cruz, negar, crucificar a velha natureza e seguir a Jesus, que você possa ir contra essa tendência natural sua, e em nome de Jesus, começa a reconhecer aquilo que Deus te deu, começa a reconhecer todas as bênçãos que Ele colocou na sua mão, começa a valorizar aquilo que Ele te deu, por mais simples, por mais pouco que possa parecer, valorize o pouco, para que Deus te deu muito. Valorize aquilo que Ele colocou na sua mão. Valorize aquilo que Deus te deu. A tendência do ser humano é se preocupar com aquilo que ainda não foi alcançado, com aquilo que Deus ainda não deu. Sim, Deus nos promete muito. A Bíblia fala que aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para você, para nós, para aqueles que o amam. Deus tem muito para você, mas Deus não vai te dar muito se você não reconhecer, se você não valorizar aquilo que Ele já te deu, porque Ele já te deu muito mais do que você merecia, e Ele já colocou muito na sua mão. É importante você entender isso, porque naturalmente falando você não faz isso. A criança não nasce agradecendo o papai e a mamãe pela vida, pelos presentes, pelo contrário. Ela tem que aprender a ser grata, a valorizar o que tem, a não querer tudo que o outro tem, pelo contrário. Da mesma forma, a nossa natureza, naturalmente falando, vai sempre desvalorizar o que tem, vai ter dificuldade para reconhecer o que tem. Você tem que ir contra essa velha natureza e pela fé reconhecer as bênçãos que Deus te deu, reconhecer aquilo que Ele já fez na sua vida, valorizar em nome de Jesus. Para valorizar o que tem você precisa de fé, você precisa se esforçar, valorizar o que Deus colocou na sua mão, por mais que você ache que é pouco. Seja fiel no pouco para que Deus te dê o muito. Se você não sabe valorizar o pouco que tem, você não vai valorizar o muito. Quem não é fiel no pouco, jamais vai ser fiel no muito. Valorize o que Deus te deu, valorize o lugar que você trabalha. Não é um emprego dos sonhos, mas é o que Deus te deu agora. Seja fiel ali para que Deus te dê mais. Valorize o salário, a renda que você tem. Não é tudo que você gostaria de ter, mas valoriza, seja um bom gestor daquilo que Deus colocou na sua mão, para que Deus possa lhe acrescentar. Valorize os seus relacionamentos, as suas amizades, a sua família. Lembra lá do filho pródigo? Ele caiu na besteira de pensar que o melhor estava longe de casa, que a vida dos sonhos era distante da sua casa, distante do seu pai, mas isso é uma mentira do diabo. O melhor de Deus está dentro da sua casa, a vida dos seus sonhos, dos sonhos de Deus, está dentro do seu lar, está na sua família, em nome de Jesus. Valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize o que Deus já te deu.
Para de perder tempo, para de se preocupar com aquilo que Deus ainda não fez. Deus não se esqueceu, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, mas que você possa valorizar o que Ele já fez na sua vida, porque é muito mais do que você merecia, é muito melhor do que você imagina, em nome de Jesus. A Bíblia fala que, por sua vez, Raquel, ela queria ter filhos, e ela não podia ter filho. E ela via Lia tendo um filho atrás do outro. E a Bíblia fala que depois de um tempo, ela não desiste daquele propósito, daquele clamor, daquele pedido. E a Bíblia fala que Deus se lembrou de Raquel e lhe deu um filho. Depois que Lia teve filhos, depois que as servas delas, as servas também tiveram filhos, e ela ainda sem filho, até que a Bíblia fala que Deus se lembrou de Raquel e lhe deu um filho. Não que Deus havia se esquecido, mas a expressão Deus se lembrou de Raquel quer dizer que Deus respondeu a Raquel e lhe deu um filho. A Bíblia fala que o primogênito de Raquel, que era o penúltimo filho de Jacó, se chamou José. José não foi qualquer filho, pelo contrário. José foi considerado por Jacó, apesar de ser aí o 11º filho, ele foi considerado primogênito. Ele foi tratado como primogênito. Ele recebeu bênçãos de primogênito. A herança dele, as terras, foram divididas ali entre os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ou seja, ele recebeu porção dobrada, a porção do primogênito. Em outras palavras, Raquel esperou muito, mas quando Deus lhe respondeu, Deus não lhe respondeu de maneira convencional. Deus lhe deu um José. Eu gosto de usar esse texto para te ensinar, enfatizar esse princípio no seu coração. Para você que está esperando já há muito tempo, para você que tem clamado por um José já há alguns anos, já há algum tempo, se lembre desse princípio da palavra de Deus, que quanto maior a espera, maior é a resposta. Quanto maior a espera, maior é a resposta. Raquel esperou mais, mas quando Deus lhe respondeu, Deus não lhe deu um Simeão, Deus não lhe deu um Rúben, Deus lhe deu um José, o primogênito, apesar de ser penúltimo filho, porque quanto mais você esperar, é porque maior vai ser a sua resposta, maior vai ser a vitória. Por isso não desista com o tempo da espera, mas renove a sua fé, renove o seu ânimo, porque quanto maior a espera, maior a vitória, em nome de Jesus.